Uma boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que bom que você está aqui. E que bom que você que está acompanhando de casa está conosco também. Você que está em casa, pode fazer seus pedidos pelo chat do YouTube, que no momento apropriado nós vamos orar pelos pedidos. Agora eu quero convidar a igreja para que se coloque de joelhos, para que a gente possa fazer uma oração. Santo Deus, que estás no céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até a tua santa casa de oração, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos em liberdade ainda te adorar e render glória a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor se faça presente nesse culto de adoração. Que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa cada filho Teu que está aqui e quem está assistindo de casa, Senhor. Pedimos a Sua bênção, a Sua companhia e a Sua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Vocês sabiam que 30% hoje de todos que estão na igreja são crianças? Olha só, olhem em volta para vocês verem. Que lindo. Nós vamos desejar uma boa noite diferente. Vamos ficar todos em pé em dupla. Todos em pé e façam uma dupla. Ali a dona Alvair e a Ju já estão uma dupla, né? Vamos fazer duplas? Nós vamos desejar uma boa noite diferente para abraçar nossas crianças, tá bom? Nós vamos desejar uma boa noite de serralheiro. Olha como que é. Põe o pé direito para frente, junto com o pé direito do teu amigo, assim, ó. E segura firme aqui. Isso aí, pastor e Alan. Muito bem. O nosso braço é o serrote. Aí vocês vão fazer assim, ó. Boa noite. Vai lá, tem que ir bem esticadinho. Boa noite. Vai lá, Heitor. Faz com o Afonso. Façam aí. Boa noite de serralheiro. Todos fazendo. Muito bem. Quem não está fazendo vai vir aqui na frente fazer sozinho. Deu? Agora nós vamos desejar uma boa noite de leiteiro. Olha essa. Tio Emerson vai ser a vaca. Faz aí o ubre da vaca. Olha como é fácil. Deixa eu segurar aqui. Só mostra para eles como é que é. Segura. Fecha a mão. Fechou? Agora põe os 2 polegares para baixo. E aí nós vamos desejar boa noite tirando o leite da vaca. Assim, ó. Boa noite, boa noite, boa noite. Façam aí. Todos, porque o povo de Deus é um povo feliz, né? Boa noite de leiteiro. Gostou, Henrique? Gostou? Então, para terminar agora, boa noite de alpinista. Lauren e Arthur, façam aí o de boa noite de alpinista. Vocês precisam escalar a montanha. Começa lá embaixo. Vai lá. Vai escalando. Boa noite. Boa noite. Boa. E tem que terminar com um pulinho. Boa. Pula. Isso. Façam vocês agora. Boa noite de alpinista. Começa lá embaixo. Boa noite de alpinista. Muito bem. Agora eu vejo vocês mais felizes. Vamos cantar? Vamos louvar? Deixa eu perguntar. Rosa, você é de quem? De quem você é? Amém. Maria, de quem você é? Juliana, de quem você é? Olha, Alan, de quem você é? Então nós vamos cantar que nós somos de Jesus. Vamos louvar a Deus cantando Sou de Jesus. Podem ficar sentados para nós louvarmos. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar.
O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Declare nessa noite de quem você pertence, a quem você pertence. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Quem você é? Sou de Jesus. Mas não tem qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Amém. Declaramos que somos de Jesus, porque Ele é o alimento, Ele é a vida, a vitória. E temos tanto para agradecer a esse Pai querido, não é verdade? O Pai de amor, o Senhor da vitória, e esse Pai querido quer constantemente nos abençoar. E que os planos dele possam estar alinhados com os nossos planos. E que os nossos planos possam ter a aprovação de Deus. Por isso vamos cantar assentados mesmo, Canção da Vida. Pai querido, muito obrigado. Essa canção é uma oração. Cante com o seu coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado está.
só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém, que oração linda. Nós temos agora uma outra maneira de adorarmos a Deus, através das nossas ofertas de gratidão. Eu convido a todos a ficarem em pé, e enquanto estivermos louvando, você tem também a oportunidade de deixar aqui a sua oferta que você trouxe para o Pai. Nós vamos cantar a música Maravilhosa Graça. É mais um pouquinho do estudo que nós vamos fazer com o pastor Leander logo após. Essa maravilhosa graça, ela nos abraça. Vamos ficar em pé e louvar? Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Trouxe-me alívio à alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça tão maravilhosa, graça como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honrar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu
Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida e o nosso coração. Pedimos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Chegou o nosso momento de pedidos e agradecimentos. Nós não estamos tendo transmissão, né? Então, a nossa vai ficar gravado. Então, eu peço que os irmãos, quando fizerem seu pedido, digam seu nome, seu pedido, para que os irmãos possam identificar depois também. Alguém tem algum pedido, algum agradecimento? Agradecer pela minha irmã, que há muito tempo precisava de uma resposta, e na área jurídica, depender de uma sentença de um juiz, hoje em dia não é uma coisa fácil nem agradável, mas para a glória de Deus, né? Hoje ela teve uma vitória muito grande e nós estamos muito felizes por isso. E eu quero também pedir pela minha filha, que nesse momento está fazendo uma prova muito importante, né, para que o Espírito Santo de Deus esteja com ela. Eu agradeço que eu tive uma semana muito boa e também eu fui bem nas provas, minha irmã também. E é isso. Heitor. Meu nome é Heitor. Eu quero agradecer, porque mais uma vez Deus ouve e responde as minhas orações. Então, essa semana eu pedi uma bênção e hoje Ele me respondeu. Então, estou muito feliz e agradecida por mais essa bênção na minha vida. Mais alguém tem algum pedido? A Laurinha aqui na frente. Eu quero agradecer por estar aqui na igreja e eu quero agradecer por ter uma família. Parece muito simples, mas é um motivo enorme de gratidão e saúde. Eu quero agradecer a Deus porque hoje a minha bisavó ela passou por uma cirurgia no coração, teve que colocar um marca-passo. Graças a Deus deu tudo certo. E também eu tenho um pedido especial a fazer. É uma irmã que não é da igreja, mas ela também está lidando com um problema de câncer. Ela se chama Elvira Jaruzinski. Eu quero pedir que os irmãos orem por ela, porque já é o 4º tratamento de câncer que ela está fazendo. Então, que Deus esteja com ela e com a sua família. Mais alguém? Algum pedido, algum agradecimento? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma quarta-feira estar na casa de Deus, mas temos a agradecer do que pedir, né? E eu sempre falo que quarta-feira é o dia que a gente tem tantas provações, mas Deus dá a vitória e aí é tão gostoso vir na casa de Deus para agradecer, né? Então, hoje só tem a agradecer. Mais alguém? Tem um pedido a fazer. O nome da menina é Beatriz, filha da professora Marcela, da nossa escola ali de Curitiba, Vista Alegre. A Beatriz teve complicações, teve uma hérnia que saturou, né? E comprometeu todo o intestino dela, e ela está por uma situação muito delicada no hospital, só por um milagre de Deus, porque está com muita infecção. Então, nossa oração é pela Beatriz, para que Deus realize um milagre na vida dela, restaure a saúde dela, que é filha da nossa professora ali, Marcela, que está a mãe sofrendo muito. Também agradeço a Deus por mais essa reunião de quarta-feira, que aqui estou, e pelas muitas bênçãos que Deus nos tem concedido. E o meu pedido especial é pelo meu filho mais velho, pelo Marlon,
que Deus tenha misericórdia dele e que ele possa voltar aos caminhos do Senhor. Mais algum pedido? Eu quero agradecer pela semana de oração jovem que nós tivemos, né, que terminou com uma linda Santa Ceia, que o pastor que veio também muito abençoado, né? Aprendemos muitas coisas, né? Aprendemos que ainda Deus faz milagres em nosso meio, né? Então vamos nos ajoelhar e vamos orar por esses pedidos. Santo Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai querido, nesse momento foram feitos, Senhor, pedidos, agradecimentos, pedidos, Senhor, por saúde, agradecimentos porque o Senhor tem respondido às orações. Te agradecemos por tudo, Senhor. Queremos colocar, Senhor, cada pedido, cada agradecimento em tuas mãos, Senhor. Pedimos que o Senhor realize cada pedido conforme a tua vontade, Senhor. Sabemos que o Senhor quer o melhor para nós e queremos confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a confiar mais em Ti, Senhor. Queremos pedir também a permanência do Seu Santo Espírito conosco, que o Senhor esteja também com o pastor Leander, que as palavras que Ele possa trazer para nós venham direto do Seu trono de graça, Senhor. Pedimos a Sua bênção, a Sua companhia e pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Teologia
pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Graças a Deus, ontem e hoje foram dias mais quentes, né? Eu lembro que vindo para cá na sexta-feira à noite, na Santa Ceia, foi um sacrifício enorme, aquele vento rasgando, mas graças a Deus estamos dias mais quentes aí nos últimos dias, e hoje podemos estar aqui com um pouco mais de conforto, né? Com um pouco de calor. Meus irmãos, hoje é um dia muito feliz, porque é um privilégio estar aqui, abrindo a Palavra de Deus. Iremos estudar a Palavra de Deus. E estudar a Palavra de Deus, a revelação de Jesus Cristo, é sempre um privilégio. Vai ser creio que teremos momentos proveitosos aqui. Eu só preciso dar um recado. Não sei se deu para perceber, mas minha voz está um pouco estranha, e talvez a tosse vai aparecer um momento ou outro aqui. Então, me perdoem, e de vez em quando, se isso acontecer de vez em quando, me perdoem. Meus irmãos, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Tito.
Na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Uma carta pequena, mas muito poderosa, com muitas informações relevantes, muitas informações importantes para a nossa vida hoje como comunidade, como igreja. Então, carta de Paulo a Tito. Essa carta que está ali na parte final da Bíblia, é a antepenúltima carta de Paulo, Tito, Filemão e depois Hebreus. E, enfim, essa é uma carta muito importante que foi dirigida a Tito. E quem foi Tito? Vou introduzir um pouco aqui o contexto da carta para a gente entender do que está acontecendo. Quem foi Tito? Tito, ele era um cristão grego, grego que se converteu ao cristianismo. Ele andou muito tempo com Paulo. A gente vê lá em Gálatas, por exemplo, que Tito estava por lá, junto com Paulo. Ele estava junto com Paulo ali nas suas jornadas e tudo mais. E ele era um discípulo de Paulo que agora, nesse momento, ele foi enviado para uma missão especial. Ele foi enviado para a ilha grega de Creta para restaurar a ordem numa série de igrejas que estavam lá. Então, havia algumas igrejas na ilha de Creta que Paulo passou por ali e fundou, só que essas igrejas elas não estavam indo muito bem. Indo muito bem. E a grande realidade é que essas igrejas eram difíceis. Tito recebeu uma das missões mais difíceis naquele contexto do primeiro século ali, cuidar da comunidade de Creta, que era uma comunidade bastante complicada. Bem, os cretenses, eles eram dotados de má fama. Eles eram conhecidos por serem traidores, gananciosos, por serem mercenários, e as cidades onde eles estavam eram atormentadas pela violência e pela corrupção sexual. Ou seja, era um cenário bastante complicado ali em Creta. E esse cenário era tão complicado que vamos dizer assim, as pessoas fora do contexto, no contexto secular, vamos dizer assim, elas estavam vivendo sim com essa má fama, mas na igreja também. Perceba, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 10, temos aqui Paulo falando sobre a situação dos cristãos ali naquele contexto, no contexto de Creta. Ele diz assim, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam uns aos outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então você percebe, a população de Creta era uma população, vamos dizer assim, miserável, cheia de pecados, com esses conceitos todos distorcidos e tudo mais. E mesmo na igreja, a liderança da igreja, ela estava distorcida ali. Existiam os caras ali, aqueles que estavam coordenando, os líderes da igreja, eles estavam com intenções ruins em relação à comunidade cristã. Eles apenas queriam lucro, queriam enganar e falavam coisas ali sem sentido. Então, Tito agora é enviado para lidar com esse povo. E um povo difícil. Tão difícil que, continuando agora nesse processo de visualizar o quão difícil é o povo, a gente tem o verso 12. Quando Paulo está falando sobre os cretenses, dizendo, capítulo 1, verso 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, são feras terríveis, comilões e preguiçosos. Quem disse isso foi um filósofo grego chamado Epimênides. E essa era a situação dos cretenses, um povo difícil. Tão difícil que, naquele contexto da época, existia uma palavra que era uma palavra no grego que era para definir coisas ruins, pessoas negativas, pessoas mentirosas, que era a palavra cretizo, que se transformou hoje na palavra do português cretino. Ou seja, ali a palavra cretino que nós temos hoje é ligada a esse povo naquela época. Então, dá para ver que a fama deles era bem ruim, era bem negativa. Além disso, naquele contexto ali, Creta era um dos grandes lugares de adoração a Zeus. E o sincretismo religioso era muito presente no contexto da igreja. Certo? Pessoas adoravam Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, consideravam que Jesus Cristo era o filho de Zeus e tudo mais. Nós sabemos, ao estudarmos a mitologia, essas coisas dos gregos, que os deuses eram totalmente profanos e, por serem profanos, logo os seus seguidores eram também profanos. Então, esse era o cenário da igreja, um cenário muito difícil. E Tito agora tem a missão de consertar ali o processo e acertar a igreja ali,
colocar a igreja nos trilhos. E a carta de Paulo a Tito, nada mais é do que orientações de Paulo a Tito para lidar com essas situações. Do que fazer. Por exemplo, a primeira coisa que tem que ser feita, é o que aparece no capítulo 1, é a troca da liderança. Agora, uma liderança nova, uma liderança que realmente ama Cristo e tudo mais, e não pessoas gananciosas. Ele dá uma série de dicas. E dentro dessas dicas, tem algo que é muito importante, muito peculiar e muito fundamental para a nossa vida hoje também como igreja, que é o que está descrito a partir do verso 11 do capítulo 2. Então, Tito 2, a partir do versículo 11. Do versículo 11 ao 14 que nós estaremos estudando hoje. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, vamos orar. Santo Deus, Santo Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua revelação. Te agradecemos porque em determinado ponto da história, o Senhor achou por bem inspirar Paulo a escrever uma carta orientando a Tito de como ele deveria proceder naquela difícil comunidade dos cretenses. Senhor, os conselhos que estão aqui são muito preciosos. Por favor, nos ajude hoje a aplicá-los em nossas vidas e em nossa igreja. É o que pedimos e agradecemos, Pai, não que mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. E a orientação aqui que existe é justamente sobre a graça. Justamente sobre a graça. O texto diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Prática de boas obras. Então, essas dicas aqui são dicas dadas a Tito para aplicar no contexto da igreja de Creta. Tá? Mas nós vamos analisar um pouco aqui, verso por verso, esses conselhos e trazer para a nossa realidade, porque Creta já passou faz tempo. A primeira lição que eu gostaria de trazer, ou o primeiro ponto que eu gostaria de focar, é justamente o que aparece aqui no versículo 11. Que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A todos. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para Tito, e que ele está dizendo para nós hoje é que nós precisamos ter uma consciência clara da graça. Nós precisamos entender a graça. A graça deve estar presente nas nossas falas, no nosso dia a dia, nos nossos sermões e na forma que tratamos uns aos outros. Essa graça salvadora. Nós não podemos perder de vista a graça. Essa igreja, assim como a igreja de Creta, não poderia não esquecer da graça. Nós temos que pensar na graça, temos que falar da graça, temos que pregar da graça. Afinal, somos salvos, estamos vivos pela graça de Deus. Quando nós abrimos o Novo Testamento, nós vimos que Deus, que Jesus, e ele diversas vezes ele falou da graça, Paulo diversas vezes enfatizando a graça, e nós temos duas epístolas, a epístola dos Romanos e a de Gálatas, falando da graça, que somos salvos pela graça e não pelas obras. Somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo, e é importante sempre darmos essa ênfase. Sempre darmos essa ênfase. Quando me perguntam o que é a graça, eu gosto sempre de ilustrar da seguinte forma. Vamos imaginar aqui, vamos começar a construir uma história. Vamos imaginar aqui que existe um poço bem fundo. Aliás, ontem eu ouvi uma notícia sobre um menininho que ficou preso num poço, ficou 16 horas num poço sem conseguir sair. Vamos imaginar que nós estamos num poço bem fundo e que nós não conseguimos sair desse poço. Já tentamos escalar, mas toda vez que nós tentamos escalar esse poço, nós não conseguimos porque não tem como. Não é pelos nossos méritos. O nome desse poço é pecado. Certo? O nome desse poço é pecado. E Jesus, agora, ele oferece uma oportunidade de nos tirar desse poço. O que ele lança? Ele lança uma corda. Ele lança uma corda. E o nome dessa corda é a graça. Então ele lança para a gente a graça, para termos a oportunidade de, ao agarrarmos a graça, sermos puxados por Cristo para tirar do buraco. E quando ele nos tira, é através da graça. Ele nos tira do buraco e agora nos dá a oportunidade de viver agora uma nova vida em Jesus. Viver uma nova vida. Sermos perdoados e estamos salvos. E a partir do momento que nós pegamos nessa corda e somos puxados, e nós estamos
nós estamos salvos, porque a salvação é pela graça. Então, a primeira ação da graça que nós vamos ver hoje. A graça, ela salva. A graça, ela salva, e sempre temos que estar pensando nisso, e sempre temos que estar com a ênfase nisso. Certo? Mas o texto não para por aí, o texto tem outras informações sobre a graça. Olha só, outra ação que a graça pratica. É a ação que está aqui no verso 12. Olha o que a graça faz. Ela nos educa. Ela nos educa. Eu vejo aqui alguns educadores que trabalham diretamente com a educação. E a graça faz algo parecido com o que o educador faz. Ajuda agora aquele que tem contato com a graça a viver de uma maneira diferente, a aprender novas habilidades. Nós podemos ver isso claramente aqui no texto. Olha só. Ela nos educa para que, renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivemos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a graça, ela nos salva, mas ela também nos educa. Ela nos educa para as boas obras. Ela nos educa agora para uma nova vida, uma vida onde não tem mais insensatez, não tem mais injustiça, não tem mais impiedade, não tem mais, as paixões humanas não nos dominam mais. E ela nos educa agora por uma nova vida. Por uma nova vida. Que maravilhoso, né? A graça, ela não é apenas o que nos salva, é o que nos muda. É o que nos muda, nos educa para uma nova vida. Por isso que ela é tão maravilhosa. Porque ela não nos deixa caídas no pecado, mas nos transforma. Meus irmãos, é fundamental nós entendermos esse verso aqui. O verso 12, que ela nos educa. Porque quando nós entendemos errado esse verso, nós temos o perigo de cair em duas falácias. Uma que é bastante comum, bastante conhecida, nós sabemos que é uma falácia, sabemos que é perigosa. E outra que não é tão conhecida, mas é também muito perigosa, talvez mais perigosa do que a primeira. E a primeira falácia é a falácia da graça barata. Quando nós olhamos para esse texto, é impossível dizer que a graça é barata, certo? Porque o que a graça faz? Ela nos educa. Ela nos educa. A graça nos transforma em coisas novas. Ela tira aquelas paixões, aquelas coisas terríveis do pecado que destrói a nossa vida. Mas eu também preciso tomar cuidado com um outro extremo dessa moeda, que são as tentativas que nós muitas vezes temos na igreja de educar sem a graça. De educar sem a graça. E isso ainda é muito mais perigoso. Por quê? Porque não parece que é perigoso. Em muitos contextos cristãos ainda existem pessoas que tentam mudar o comportamento de outras sem oferecer a graça primeiro. Tentam focar no comportamento, tentam focar na disciplina ali, sem mostrar a graça, sem mostrar o Salvador que muda esse comportamento. E ainda pior, tem pregadores, existia muito isso no século XIX, e o Adventismo veio assim para fazer um contraponto a isso. Pregadores que agora pregavam uma tentativa de mudança de comportamento nas pessoas através do medo. Olha só, se comporte assim, senão você vai para o inferno. Se comporte assim, senão você vai acabar igual Judas, viu? Mas, meus irmãos, não é assim. É impossível educar sem a graça. É impossível educar sem a graça. Isso aqui é muito perigoso, porque se eu dissesse aqui para vocês hoje, meus irmãos, vamos viver dissolutamente. Tá liberado. Jovens, vamos para a balada, vamos lá se divertir, vamos lá fazer as coisas ilícitas lá, e tá tudo certo. O que aconteceria comigo, será? No dia seguinte, tinha uma carta na minha porta falando, muito obrigado pelos seus serviços como pastor, agora você não pertence mais a esse corpo. E com toda razão, né, eles teriam toda razão de mandar embora. Agora, se eu dissesse aqui para vocês, se eu desse uma ênfase mais pesada, sem a graça nessa transformação, chegasse assim, meus irmãos, olha só, precisamos de qualquer jeito, pelos seus esforços, você tem que mudar o seu comportamento. Você não tem como agora, você não precisa de Jesus. Você precisa, mude a sua vida agora, senão você vai ser disciplinado horrivelmente pelos mármores do inferno. Talvez eu não fosse disciplinado, talvez não sairia da igreja. Mas a minha mensagem seria tão perigosa quanto a primeira. Porque
desmonta o que é a graça de fato, o que é a verdade de fato. Então, meus irmãos, sempre lembramos que nós precisamos de fato uma nova vida, mas essa vida vem através da graça, não através do medo, não através de outras coisas, através do amor de Jesus. E meu irmão, se existe alguém aqui que está morto no pecado, que está sendo destruído pelo pecado, que tem um pecado acariciado horrível, que só você e o Senhor sabem, saiba que essa graça está disponível para você. E ela pode te transformar. Ela pode renovar os seus desejos, renovar o seu coração. Ela pode te salvar, porque a graça é salvadora, mas ela também pode te educar e lhe transformar em uma nova criatura. É disso que se trata a graça. Que bênção, não é? Ainda bem que Jesus, através de sua graça, nos transforma em novas criaturas e não nos deixa perdidos no pecado. E aqui nós continuamos agora aquela história que a gente conversou do poço. Vamos imaginar agora que voltando à história. Estávamos no poço, não conseguimos sair por nós mesmos, certo? Jesus então joga uma corda para a gente, a corda da graça, e nos puxa. Agora estamos fora do poço, não estamos mais perdidos no pecado, agora estamos com Jesus e tudo mais. E agora, na continuação dessa história, de acordo com o que nós acabamos de ver, como a graça que educa, essa caminhada com Cristo, essa jornada que nós temos com Cristo, vai nos transformando. Vai nos transformando cada vez mais parecidos com eles. Vai nos educando no caráter de Jesus. No caráter de Jesus. E nós começamos aí nossa jornada com Cristo. Mas a situação continua. A graça ainda tem mais uma atuação, tem mais um elemento. Que é o que está presente aqui no verso 14. Quando é dito sobre Cristo. Ele nos deu a si mesmo, por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, ou seja, nos limpar nos pecados, nos educar para uma nova vida, nos purificar, e montar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A prática de boas obras. E essa é a terceira ação da graça. Ela forma um povo dedicado a Deus. Ela forma um povo dedicado a Deus. Não há como viver o cristianismo sozinho. Precisamos viver em comunidade. E numa comunidade de amor. Perceba, agora na continuação da história, nós agora estamos na caminhada com Cristo, e nessa caminhada nós temos a oportunidade de encontrarmos outras pessoas que foram salvas pela graça e caminharmos juntos para o alvo que é soberano, que é o alvo que é Jesus, o alvo que é o céu. Irmos juntos nessa caminhada. Vivendo agora numa comunidade de amor, cuidando uns dos outros, levando uns aos outros, incentivando uns aos outros na caminhada rumo ao céu. E, meus irmãos, era isso que a igreja de Creta precisava. Eles precisavam entender o que era a graça de fato, a graça que salvava, mas também a graça que transformava aqueles comportamentos terríveis deles. E agora, através dessa transformação que é feita através da graça, eles poderiam viver em comunidade. Ir juntos, ser um povo que era conhecido naquela ilha cheia de corrupção, naquele país cheio de corrupção, como um povo, um baluarte, um estandarte das boas obras de Cristo Jesus. Um povo que vivia agora de uma maneira diferente. E, meus irmãos, o nosso chamado é o mesmo. Nós precisamos reconhecer que somos salvos pela graça. Vamos sempre lembrar que a graça nos salva. Vamos sempre lembrar também que a graça, ela nos educa para uma nova vida. E lembrar também que a graça quer nos formar, nos ajudar a fazer parte de uma comunidade e assim viver em amor e cuidando uns dos outros para irmos juntos para o reino do céu. Amém? Que Deus nos abençoe para entendermos esses conceitos, entendermos a graça de fato, entendermos que ela é salvadora, que ela é educadora e que ela é formadora de um povo e que possamos celebrar todas as bênçãos da graça e vermos felizes em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por sua graça. Muito obrigado porque nós somos salvos pela graça, não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria força, mas por sua força, por seus méritos e por tudo que o Senhor fez, faz e fará.
Muito obrigado também porque o Senhor nos salva e nos transforma, nos educa para abandonarmos os pecados que destroem a nossa vida e a vida do nosso irmão e vivemos em novidade de vida junto contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá identidade. Agora fazemos parte de um povo com um propósito definido de levar o seu amor e a sua glória para as pessoas que ainda precisam da sua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ser quem Tu és. Muito obrigado por sua graça. Muito obrigado pelos seus conselhos. Muito obrigado pela Bíblia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.